Vamos lá, pessoal, falando mais uma vez aí sobre períodos compostos. Lembrando que essa é a aula 3, né, de uma sequência de 4 aulas falando sobre o ERG, o português específico aí da, da UERJ, né? Então, períodos compostos é o que nós vamos falar agora, períodos compostos. Então, preste bastante atenção. Essa é uma questão um tanto quanto complexa e vale comentar que a banca esperava, na verdade, que o candidato soubesse, né, o que se trata de uma oração. Um período composto, como a gente já tem falado aí nas aulas anteriores, o período composto ele é, na verdade, a junção de pelo menos duas orações. E cada oração ela é representada por um verbo. Então nós temos aqui, tá, esse primeiro exemplo, então estava. Né? Estava é o nosso primeiro verbo que representa assim a nossa primeira oração. Então estava com medo. Esse com medo aqui, tá? A gente entende a classificação disso como uma expressão adjetiva. Você poderia até chamar de locução, uma locução adjetiva. Uma locução adjetiva na morfologia e na sintaxe a gente entende isso daqui como um predicativo do sujeito. Porque, na verdade, quem estava com medo, né, estava medroso. Você pode transferir essa escritura aqui de estava com medo por estava medroso. Por estava medroso. Naquele momento ele estava medroso, estava com medo, tudo mais, tudo mais. Isso aqui é um verbo de ligação e serve para ligar o predicativo do sujeito ao sujeito, que nesse caso ele não aparece na oração porque se trata de um sujeito desinencial, tá? Não aparece aqui, ok? Tudo bem. Então, estava com medo, tá? Então nós temos aqui a primeira oração e essa primeira oração representa para gente exatamente, né, o aspecto de que, na verdade, provavelmente haverá uma outra oração aí para conformar esse período composto. Então aqui, primeira oração, oração número um, estava com medo, tá? Aí eu tenho aqui uma vírgula, ok? E com a impressão, tá? Com impressão representa o quê? Será que representa uma outra oração? Por exemplo, estava com medo e o verbo estava, será que ele está elíptico aqui? O que é elíptico? Elipse é uma figura de sintaxe, tá? No campo da estilística lá, que faz com que o autor, né, ele pode utilizar da elipse para extrair um dos elementos da oração. Então, elipse é a figura de linguagem, a figura de sintaxe, que trabalha com a extração de um dos elementos da oração. Então, na verdade, é uma pegadinha aqui nessa questão, porque a banca espera que você caia nessa armadilha em acreditar que o estava, ele está elíptico aqui, mas na verdade ele não está, ok? Porque nós temos um sujeito apenas, tá? Então vamos lá, olha só. Aqui você tem o verbo estava, que é referente a um sujeito, tá? Então vamos colocar aqui, vamos imaginar que o sujeito seja ele. Então ele estava com medo, ok? Eu não vou repetir ele estava com a impressão, é claro que não. Então esse elemento faz referência à palavra ele, tá? Então, com medo faz referência à palavra ele, ok? E o verbo de ligação serve para ligar com medo ao sujeito ele. E a expressão com impressão também faz referência à palavra ele. Então, como é que a gente vai saber quando se trata de oração composta, desculpa, de um período composto por duas orações? Só vai ser um período composto por duas orações se você tiver dois sujeitos. Como assim? Por exemplo, eu estava com medo, vírgula, ponto e vírgula, ou a conectivo aditivo e, ele estava com a impressão. Tá? Então aqui você tem dois sujeitos, e logicamente você vai ter, tá, dois verbos, um verbo para esse e um verbo para esse. E justamente por isso você vai ter duas orações, então um período composto. Tá? Trazendo para essa estrutura que foi usada aqui em cima, como é que isso ficaria? Seria eu estava com medo, ele com a impressão, ou melhor que fica com e ele com a impressão.
tá? Então, beleza. Aqui sim eu tenho duas orações. Então, estava para esse sujeito e ele, aqui você tem o verbo estava elíptico, tá? O verbo estava elíptico, mas não referente ao sujeito lá da frente, tá? Não referente a esse sujeito aqui, e sim referente a esse sujeito aqui. Então, nesse caso, você teria duas orações, tá? Tudo bem. Não é o que acontece nesse exemplo aqui da questão da UERJ. Então, você tem estava com medo. Quem estava com medo? A gente já falou. Ele. Ok. E quem estava com a impressão? Ok? O verbo não aparece aqui e tudo mais. Quem estava com a impressão? Ele também estava com a impressão. Então, mesmo verbo, ok? Mesma expressão adjetiva, tá? Para um sujeito apenas. Ok, então a gente já sabe que nós temos aqui em verde, tá? Nós temos aqui em verde até a preposição de, porque esse nome pede a preposição, a regência nominal. Nós temos aqui em verde uma oração apenas, ok? Então, se por um acaso aparecer na sua prova, em alguma prova que você estiver fazendo, alguma coisa similar a isso, cuidado, não se confunda. Tudo bem. Então, tem aqui a primeira oração. Oração 1. Vamos botar assim. Oração 1. Tudo bem. Ok? E nós temos aqui, numa sequência agora, tá? Uma outra oração, porque eu tenho aqui na sequência um verbo, outro verbo. Que chegasse. Então, que chegasse representa a minha oração 2. Então, essa parte que está em amarelo agora, essa parte que está em amarelo, é a nossa segunda oração. Tenho aqui um verbo, ó, meu verbo representando a segunda oração, tá? Que chegasse uma pessoa. Tudo bem? Segunda oração. E tem a terceira oração, aqui, prender, que é aquela oração que está reduzida de infinitivo, como nós já falamos aí numa outra videoaula, tá? Então, prender. Então, aqui tem oração. Então, tem duas orações. A verde, que é a primeira, a amarela, que é a segunda, e a que está de rosa, que é a nossa terceira oração, tá legal? Agora, vamos entender a relação sintática que está sendo estabelecida entre essas três. Tá? Não é tão complexo, levando em consideração que você tem que conhecer, né, a análise e a teoria dos períodos compostos. Vamos entender. Então, estava com medo é a nossa oração principal. Tá? A nossa primeira oração, oração principal. Tá legal? Agora vem essa preposição aqui, essa preposição ela está acompanhando um nome, ok? Nas orações subordinadas substantivas, orações subordinadas, oração subordinada substantiva. Tá? Na classificação das orações subordinadas substantivas, nós temos uma que se chama completiva nominal. Oração subordinada completiva. Completiva nominal. Que é exatamente essa daqui. Por que é completiva nominal? O que é complemento nominal? Complemento nominal é quando um nome, ok, complementa o significado, complementa o sentido de outro por meio de uma preposição, que é exatamente o que acontece aqui, tá? Então, ter a impressão, aqui eu tenho um nome, tá? E aqui eu tenho uma outra oração nominal, uma oração subordinada, tá legal? Então, tudo bem. Então, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, porque você tem entre essa oração amarela e a oração verde uma preposição que complementa a significação de um nome. Por exemplo, não poderia ter a expressão impressão sem uma continuidade. Estava com medo, estava com a impressão. Fica faltando alguma coisa. Então, o que vem na sequência é complemento nominal. E o que vem na sequência vem em forma de oração. De que chegasse uma pessoa. Então, tem um verbo aqui e esse verbo representa a minha oração com sentido de complemento nominal. Oração subordinada, porque essa oração amarela, ela se subordina à oração principal, ok? Tudo bem. Então, da amarela para verde, a gente tem uma relação de completiva nominal, oração subordinada completiva nominal. Agora, da rosa para amarela, a gente tem uma outra sequência, tá? É clichê assim básico da UERJ cobrar as orações subordinadas adverbiais, tá? A gente já falou sobre isso também numa outra tela, numa outra gravação. Então, o conectivo para traz para a gente a semântica de finalidade. Tá? Se você assistiu a outra aula, você vai lembrar que esse para
ele traz para a gente a ideia de finalidade. E é óbvio, justamente por isso, nós temos aí a classificação sintática desse elemento aqui, dessa última oração da oração rosa, tá? Uma oração subordinada adverbial final. Adverbial final, tá? Então, a primeira, oração principal. A segunda, oração subordinada substantiva completiva nominal, porque complementa o nome por meio de uma preposição, tá? E a última, oração subordinada adverbial final, tá? Então, só para a gente pegar aqui de novo, tá? Só para você, de repente, aí não se esquecer dessa nossa aulinha, a gente tem a seguinte questão. Então, estava com medo e com a impressão de que chegasse uma pessoa. Então, olha só, de que chegasse uma pessoa, que chegasse uma pessoa é a expressão que complementa a palavra impressão. E aqui nós temos uma preposição entre eles dois, ok? Para me prender é uma oração subordinada adverbial final, conectivo final aí, ok? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham tido um bom aproveitamento e até o nosso próximo vídeo.